Não chega exatamente por isso, porque algumas pessoas, às vezes até por questões cognitivas, né, como eu disse, a inteligência ela não é suficiente, mas ela é imprescindível para o pensamento autônomo, mas por questões de construção de valores. Né? Então, assim, tem pessoas que ao longo da sua vida construíram um sistema de valores muito voltados para as questões materiais, para as questões pragmáticas, e não conseguiram construir e nem aderir, né, ter adesão aos valores morais. Então, essas pessoas dificilmente chegam na autonomia, porque elas terão sempre interesses externos para agir dessa ou daquela forma. Não conseguem pensar por princípio. Pensar por princípio é você sempre buscar, mas espera aí, o que sustenta essa regra? Por que eu devo fazer disso e não isso? Isso é reflexão, né? Então, assim, tem algumas pessoas que não alcançam esse nível de reflexão. Existe uma confusão muito grande no processo educativo entre o conceito de respeito e obediência, né? Então, em geral, as gerações passadas tiveram uma educação familiar e uma educação escolar muito autoritária, né? Muito permeada pelo sentimento de medo. Então as pessoas faziam o que era certo por obediência, porque sentiam medo caso desobedecessem. E isso é confundido com respeito. Respeito é algo que só é construído quando você cultiva um sentimento de admiração. A gente só respeita quem a gente admira. Então não adianta eu fazer com que meu filho tenha medo de mim. Meu filho tem que ter admiração por mim. Porque se ele tiver medo, ele vai me obedecer. E o que eu quero é que ele me respeite. Né? Então o respeito não é algo que se imponha. Respeito se constrói. Se constrói por uma relação permeada por qualidades que gerem a admiração. Né? Então, assim, é muito difícil você garantir a construção da autonomia no processo de desenvolvimento em um ambiente que o respeito é unilateral. O que é respeito unilateral? É aquele respeito que muitos adultos exigem para si, mas que não oferecem. Né? Então, falas desse tipo, respeite o mais velho, respeito todo mundo. Não é porque é mais velho, ou porque é mais novo, ou porque é rico, ou porque é pobre. Respeito é direito e dever a todos os seres humanos. Mas até esse tipo de fala acaba contaminando e acaba interferindo, vamos dizer, no processo educativo. Né? Então, assim, falas, aqui nessa casa ninguém fala palavrão. Fora de casa eu vou falar. Né? Então, quando eu quero atitudes respeitosas, eu tenho que defender a ideia de que isso tem que acontecer nos mais diversos ambientes. E aí eu estou defendendo um outro tipo de respeito, que é o único possível de ajudar na construção da autonomia, que é o respeito mútuo. Tá? Agora, é óbvio que no desenvolvimento humano, o respeito unilateral é fundamental. Porque quando a criança é muito pequena, até os seus 6, 7 anos de idade, o respeito unilateral é o que está presente, é o respeito pela autoridade, porque ela ainda não consegue raciocinar e refletir sobre princípio. Então ela trabalha na obediência. Como é que nós adultos podemos contribuir? Embora a gente esteja se utilizando do respeito unilateral, a gente tem que minimizar atitudes autoritárias. Então eu preciso ter uma postura respeitosa pela criança para que ela consiga sair dessa condição de respeito unilateral e passe para o respeito mútuo, que é ela exigir respeito de si e oferecer respeito ao outro. Então, assim, é importantíssimo o respeito unilateral no início do desenvolvimento moral, porque é dele que nasce o sentimento de obrigatoriedade. Mas eu não posso ficar só nele. Eu preciso oferecer uma qualidade de relação em que haja o respeito mútuo para que, de fato, a autonomia seja vislumbrada, né, como algo a ser possível. Acontecem dois fenômenos muito interessantes. A família que foi, por exemplo, educada num ambiente muito autoritário, ela tende a oferecer o contrário para o seu filho. Fala, eu não quero oferecer para o meu filho o que meu pai foi para mim. E aí ela flexibiliza as regras e os limites de tal forma a se tornar permissivo. Em alguns momentos ela age de forma autoritária, aí ela recorre ao repertório que ela teve no passado. Né? Então, assim, é o desconhecimento,
É o desconhecimento, por quê? Porque existem estudos, né? A ciência existe para isso, para auxiliar, inclusive, no processo de educação. Então, tem muitas pesquisas mostrando quais são os estilos de educação parental que devem ser oferecidos, que são favoráveis para a construção, por exemplo, da autonomia cognitiva e moral, né? Então, assim, a firmeza, veja bem, a firmeza é algo positivo. O que não é positivo é a firmeza virar uma violência. E aí eu não estou falando só de violência física, porque eu só posso ser extremamente violento pelas palavras, né? Agora, é necessário que você seja firme. Firme, porém com respeito, né? Então, firmeza e respeito precisam estar sempre alinhados.